Olá, caro amigo e cara amiga do Rebu, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de um livro aqui bastante especial. E se você está aí se preparando para uma prova, ou até mesmo está querendo preparar uma prova, já leu o livro, mas quer dar aquela revisada porque não lembra de alguns detalhes, ou até mesmo se você só está querendo aí buscar um pouquinho daquele toque nostálgico, daquela leitura da infância, segue a gente aí porque vocês vão adorar o livro que eu vou falar hoje. Eis que uma viagem de férias para o Egito se transforma numa grande aventura e numa grande confusão para Péricles e seus dois filhos, Roxana e Ciro. Isso acontece quando os três se veem em um crime de roubo internacional. Sim, esse é o livro A Maldição do Tesouro do Faraó, que é o livro que a gente vai fazer a resenha hoje. O livro A Maldição do Tesouro do Faraó foi escrito lá em 1991 pelo escritor Serzi Bardari. É aí um dos livros que estão dentro daquela deliciosa, nostálgica série Vagalume, que a gente vai resenhando aqui aos poucos para vocês no canal. O livro começa introduzindo para a gente os três personagens principais: Péricles, que é um professor de história da USP, e seus dois filhos, Roxana e Ciro, que são dois adolescentes que adoram viagens por locais e cidades históricas e estão empolgadíssimos por essa viagem que farão ao Egito. Logo aqui no começo a gente já descobre que Péricles é separado da mãe dos garotos, mas ao mesmo tempo a gente também consegue perceber que a relação entre pai e filhos não é uma relação afastada, e Péricles é um cara muito presente na vida dos dois e muito amigo dos dois adolescentes. A aventura começa mesmo depois de alguns capítulos introdutórios que narram a passagem do trio por uma ponte aérea em Londres. Logo depois, os três já estão lá no Egito, onde farão alguns passeios com a companhia Green Valley. E aí que a história meio que começa a ficar estranha, porque as mesmas pessoas que vão participar dessa viagem com eles acabam sendo pessoas que eles já conheciam lá em Londres. A coincidência se torna mais intrigante e complexa quando o trio e mais 7 estrangeiros que eles conheceram lá em Londres estão no Museu do Cairo, exatamente na sala onde acontece o roubo da coroa de Tutankhamon. Além deles, também existem mais 3 egípcios que estão envolvidos na cena do crime. Esses estrangeiros são Michael e Davis, dois punks de Londres; Tina e Anne, duas neozelandesas que são loucas para comprar lembrancinhas e souvenirs em todos os lugares que elas vão; Mary e Charles, um casal que é dos Estados Unidos, mas insiste em dizer que são da Austrália; e a fotógrafa japonesa Tomiko. Claro, além de Roxane, Ciro e Péricles. E também 3 egípcios locais que, como eu já falei, estão envolvidos no crime. A questão posta do mistério é simples. Estaria algum dos estrangeiros envolvidos no crime? Ou se trata de uma quadrilha de roubo internacional onde todos estão envolvidos ao mesmo tempo? Embora a questão seja simples, o fato da história ter começado em Londres e ter se transportado para o Egito acaba fazendo aí com que haja várias questões a serem resolvidas ao longo do livro, fazendo com que a trama ela fique mais tensa. A coroa de Tutankhamon some, e para piorar a experiência do trio, Ciro desaparece em uma viagem que eles fazem à cidade de Luxor. Quando o garoto finalmente consegue voltar para perto do pai, para perto da irmã Roxana, o seu pai, Péricles, é acusado de ter sido o ladrão da coroa. E aí acaba sendo preso lá no Egito. A prisão de Péricles ocorre devido a 2 fatores. Primeiro, Roxana, filha de Péricles, acaba entregando através de um suposto garçom um bilhete para Michael, um dos punks lá de Londres que ela conheceu. Só que esse garçom ele não é muito bem um garçom, ele é um funcionário disfarçado. E aí o inspetor Khalil, que é responsável pelo crime, ao invés dele fazer uma investigação mais profunda, ele encontra, né, o bilhete que faz menção a Péricles e acaba concluindo aí de uma maneira bem preguiçosa que Péricles é, na verdade, o culpado pelo crime. E aí o brasileiro então é preso. É importante ressaltar, então, que a prisão de Péricles e o sumiço de Ciro acontecem mais para o final do livro. Basicamente, a história toda se desenrola com os irmãos tentando aí descobrir alguma pista de quem foi que roubou a coroa.
Nesse meio, Laís, uma repórter, uma jornalista, é incumbida de cobrir o crime lá no Egito. E, claro, logo depois a gente descobre que ela é mãe de Ciri Roxana e que ela está viajando para o Egito, além de trabalho, para ficar mais próxima dos dois filhos e do ex-marido, que é uma pessoa que ela tem certo apreço, sim. Porém, quando Laís consegue finalmente se aproximar de Péricles, ele é preso. E aí ela se aproxima dos filhos, Roxana e Ciro, e começa a contar com eles para que eles ajudem ela a desvendar o mistério e, claro, soltar o pai das crianças da prisão. Então, Laís consegue descobrir finalmente que a ladra se trata de Tomiko, a fotógrafa japonesa que a gente mencionou lá no começo do vídeo. A gente tem duas perguntas a serem feitas. Primeiro, como que o Círio desapareceu? E segundo, como que Laís chegou à conclusão que a Tomiko era a ladra da coroa de Tutankhamon? A gente vai chegar então aqui naquele pontinho clássico da série Vagalume, que é acontecer algumas coisas meio aleatórias para que se resolva um mistério, tá? Então, primeiramente, né, o Círio desaparece lá na cidade de Luxor depois de ter ficado de ressaca por ter bebido, né, uma garrafa de vinho inteira. Tá só lembrando aí que na história o garoto ele tem mais ou menos por volta de 12, 13 anos de idade. É justo em uma dessas alucinações com o deus Khonsu que ele se perde de seu pai e acaba preso em uma cripta onde tem um sonho que parece que vai desvendar parte do caso. No fim das contas, esse sumiço ele serve como mais um argumento raso do inspetor Kalil e no fim Ciro encontra a saída do templo e volta sozinho para o hotel onde encontra a sua irmã e a sua mãe, tá? Então, no caso, né, o inspetor Kalil ele vai falar assim, ó, tá vendo? A culpa é do Péricles porque até mesmo o filho dele desapareceu e etc. Laís, então, para conseguir descobrir como é que foi a Tomiko que roubou a coroa de Tutankhamon, ela coloca aí o seu lado jornalístico em jogo. Acaba fazendo uma investigação onde descobre que Tina e Anne são duas meninas que são viciadas em substâncias ilegais e por conta disso fazem turismo, né, ao redor do mundo para conseguir adquirir essa substância e as garotas aí acabam sendo presas. Já os dois ingleses, Michael e Dave, eles eram rapazes que viviam de pequenos furtos na cidade de Londres e acabam aí viajando para o Egito para meio que tirar umas férias e despistar a polícia, né? Inclusive, a Roxana conhece o Michael, que é um garoto que ela se apaixona, porque ela vê ele roubando o casaco de uma pessoa lá em Londres, algo que aparece bem lá no começo do livro, nos primeiros capítulos. Charles é um político dos Estados Unidos que está viajando com a sua amante Mary e por isso ele esconde a sua nacionalidade. Essa informação Laís consegue na redação do seu jornal, tá? Falando ali com as pessoas que já tinham conhecimento de quem era aquela pessoa. E dessa mesma forma, ela descobre que Tomiko, a fotógrafa japonesa, era casada com um político corrupto do Japão e que o roubo da coroa seria uma forma do casal conseguir pagar suas dívidas com o dinheiro da venda do objeto, que é de extremo valor. Bem, a história do livro é praticamente essa, né? Ela não vai muito para outros lugares, mas aqui a gente pode buscar um pouco algumas questões que emanam, né, dessa obra aí, que emanam do livro, que são bem interessantes, principalmente para a gente trabalhar com os nossos alunos dentro da sala de aula. Primeiramente, a gente pode abordar aí uma relação que existe entre os museus de Londres e os museus do Egito, né? Cabendo lembrar aí que essa aventura ela vai começar lá em Londres justamente pelo fato de que o autor ele vai colocar lá que várias peças que pertenciam aos egípcios, né, estão localizadas na Inglaterra. E aí cabe lembrar, né, que esses vestígios eles foram roubados pelos ingleses durante o processo de colonização, tá certo? Foram levados, né, para a Inglaterra como se fossem posse da Inglaterra, e isso é uma questão interessante para ser trabalhada dentro da sala de aula com os alunos, né? Quem tem o direito de posse dos objetos e do patrimônio histórico e cultural de cada povo, né? E como que isso se constrói à medida que a história, né, ela é feita aí por nós, seres humanos. Uma outra coisa que a gente pode ressaltar aí
é a internacionalidade, né, do que o livro propõe. Uma vez que nós temos viajantes, né, de outros continentes fora do continente africano, sendo, né, o trio de brasileiros da América Latina, o casal que é da América Anglo-Saxã, nós também temos a dupla dos punks de Londres, nós temos a Tomiko, que vem do Japão, né, da Ásia, e também, né, o grupo ali, o grupo, não, a dupla de meninas, né, a N e a Tina, que são neozelandesas, né? Ou seja, originárias ali da Oceania e vão se encontrar justamente no continente mãe aí, né? No continente originário, que seria o continente africano, né? E também como se estabelece essa relação entre esse grupo de estrangeiros à vista, né? Daquilo que foi uma das maiores civilizações da humanidade, que é a civilização egípcia. Outra coisa também vale ressaltar que Serze Bardari é um escritor aí que, pelo menos na série Vagalume, ele aborda muito, né, a questão do misticismo e da religiosidade. E aí Péricles, né, Roxana e Ciro também são nomes de figuras históricas da antiguidade clássica, né? Seria então a personalidade dos personagens do livro parecida com a dos personagens históricos? Então, por exemplo, se você for procurar quem é Péricles, né, quem é Roxana, quem é Ciro na história da humanidade, será que você consegue encontrar alguma relação entre o nome e a característica dos personagens na história? Um ponto final aí que eu posso falar é quando a Roxane ela tá fazendo a prova de inglês no comecinho do livro mesmo, e aí ela tá escrevendo uma redação que deve falar sobre a questão da infelicidade dos jovens ingleses. Porém, quando ela encontra aí com o Michael e com o Dave, ela vê, né, um contraste entre a vida dos dois rapazes e aquilo que ela lê, né, na reportagem da prova. Né? E isso pode ser um ponto interessante a ser discutido com os alunos na sala de aula. Como, por exemplo, como é que a gente pode falar, né, da questão da felicidade dos jovens que vivem nos países subdesenvolvidos, que no caso seria o nosso país, né, em relação aos países desenvolvidos lá do norte global, né, do continente europeu e assim por diante, tá? O autor também vai abordar, tá, a questão da separação dos pais e da individualidade dos pais em relação aos filhos, tá? Ou seja, os pais, embora estejam separados e que no final do livro os filhos, eles, Ciro, né, e Roxana, eles insistam para que os pais eles voltem, né, para que eles voltem a ser casados, ambos decidem que na verdade é melhor tanto para os dois quanto para os filhos que a vida continue separada. Então é interessante conversar com os nossos alunos essa questão, né, de abordar a individualidade deles em relação também à individualidade dos pais, certo? Se você gostou muito desse vídeo, aí se inscreve aí no nosso canal e não esquece de dar uma olhada aqui nesse vídeo que está no card que eu estou mostrando para vocês e até o próximo vídeo.